Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí assistindo o Papo de Historiador. Hoje o primeiro vídeo de maratona rumo ao Enem. Vídeos que vão sair semanalmente com a finalidade de trazer os grandes temas já abordados nas provas dos últimos 10 anos. A ideia é dar um suporte, um refino na tua preparação para que tu possa chegar afiado e com isso fazer uma boa prova e ter um grande desempenho. E para começar com o pé direito, eu trouxe aqui um convidado ilustre, meu amigo, pessoa que tem um grande carinho, divido aí os palcos da vida, como eu digo, na labuta de sala de aula, que é o professor Delmar Vilagra. Delmar, muito obrigado. Mais uma vez, já participou aqui do canal, tivemos ali já um material que produzimos em conjunto com outros colegas, um bate-papo legal, inclusive fica a dica para ti, o Brasil que somos, algumas reflexões sobre o Brasil de hoje, de ontem e, quem sabe, até o Brasil do futuro. Então, nós fizemos esse bate-papo, o Delmar já veio aqui uma vez e hoje está retornando. Muito obrigado, Delmar. Obrigado mesmo. Bom, saudações a todos. Eu e o Ayrton, nós temos uma parceria que se renova ano após ano e se fortalece ano após ano. E nós temos uma tradição de fazer uma aula, pelo menos uma aula por ano, a gente se reúne, inventa um tema e saímos falando, né? Temos mantido essa tradição há muitos anos. Esse ano, infelizmente, a pandemia nos impediu, né, de estarmos juntos, de ter essa felicidade de a gente se encontrar, de a gente se irmanar, né? E então, eu achei sensacional quando o Ayrton me fez esse convite, porque através dele nós vencemos um pouco a distância, né? E eu mato um pouco da saudade do Ayrton e aprendo um pouco com a imensidão que o Ayrton sabe e eu gosto muito do Ayrton, e eu sempre digo isso, então não é uma novidade. Eu adoro o fato do Ayrton estudar muito. Eu sou um admirador de professores que estudam e que se qualificam, né? Então, isso faz com que o Ayrton esteja em constante renovação. Eu acho fantástico isso no historiador, num professor melhor ainda, né? E, claro, para mim, que sou um amigo e um fã, para mim é uma grande felicidade aprender com o Ayrton e trocar um pouco de conhecimento com essa fera maravilhosa que é o Ayrton. Então, quem agradece sou eu, meu irmão. Tá? Sempre que quiser, nós estamos juntos. Tá, eu agradeço. Delmar é um cara muito humilde, essa é uma das características dele, e muito generoso aí nas suas palavras. Bom, pessoal, tu já deve saber essa altura, mas então vou dizer que o nosso primeiro tema a ser abordado é o Brasil da República Velha, né? Tema esse que já apareceu na prova do Enem por diversas vezes, e tu vais ver que na descrição aqui da nossa videoaula de hoje, eu trago um material de suporte, tanto em texto quanto em exercícios. E aí eu tive um fôlego aí bastante grande, mas acho que vai valer a pena, para te ajudar, que é pegar todas as provas do Enem de 2009 até 2019, não só as provas regulares do Enem, mas também os PPLs, como da mesma forma as provas de segunda rodagem, né, e mesmo as provas anuladas. Então eu fiz um levantamento de todas as provas aplicadas do banco de dados do INEP, de 2009 a 2019, e isso gerou 40 questões sobre o tema de República Velha. É bastante coisa. Tá? Além de vocês terem essas 40 questões, tem outras 5 questões bônus, como eu chamo, que são questões autorais feitas por mim, onde eu trago para vocês as habilidades e competências exigidas em cada uma dessas questões. E por fim, a cereja do bolo. Tu vai encontrar, ao final da lista, o gabarito de cada uma das 45 questões, as 40 do Enem e as 5 autorais que eu produzi, com o gabarito comentado. Então é um suporte, de fato, aí para te ajudar a conseguir alavancar e aprimorar a tua preparação para a prova do Enem. Tá? E para a gente começar, então, esse papo, República Velha é um tema muito pertinente, né? Apareceu, como eu disse, longamente ao longo dos anos da aplicação da prova do Enem. Tem várias edições em que mais de uma questão apareceu na mesma prova. Então, de fato, não é um assunto que a gente especule sobre estar na prova. A gente, na verdade, vai discutir como poderá aparecer, porque a sua frequência ela é anual de 2009 até 2019. A República Velha ela é tradicionalmente conhecida como República do Café com Leite. E isso, pelo menos em boa parte, porque a gente sabe que a periodização histórica da República Velha ela se dá em 2 segmentos. Primeiramente, o momento pós-proclamação da República, o famoso 15 de novembro de 1889, um golpe de Estado, que a gente vai comentar hoje,
iniciando, então, a primeira etapa dessa República Velha, com 2 governos marcadamente militares. Então, inicialmente, o governo Deodoro da Fonseca, depois seguido do governo do Floriano Peixoto. A partir daí, né, nós passaremos a ter de 1894 a 1930 governos civis. E esse ato entre os 2 primeiros governos a gente chama de República das Espadas, justamente por conta da eminência, da hegemonia dos militares ao poder. A partir de 1894 até 1930, nós temos ali uma alternância entre os civis, na grande maior parte. A gente vai ver que a gente tem o Hermes da Fonseca, que também é um militar que está lá no poder, mas a grande maior parte civis, cafeicultores, oriundos de Minas e São Paulo. Daí porque o termo café com leite, para esse recorte. Também tem outras nomenclaturas. Tu podes encontrar a primeira etapa da República Velha como a República dos Marechais, né, por conta dos 2 militares que presidirão o Brasil serem ambos marechais. E de 1894 a 1930, também podes encontrar a nomenclatura de República Oligárquica, por conta de que esses cafeicultores oriundos da elite civil estarem atrelados a um pequeno grupo de detentores do capital e da propriedade latifundiária brasileira e que tem como marca maior a agroexportação do café. Então, República das Espadas ou República dos Marechais, primeira etapa da República Velha, 1889, 1894, governo do Deodoro da Fonseca, seguido do Floriano Peixoto. De 1894 a 1930, República do Café com Leite, ou mesmo República Oligárquica, que é quando nós temos a hegemonia dos chamados barões do café, que só seriam interrompidos contra a sua hegemonia no poder por uma revolução, que muito mais é um golpe, chamado então de Revolução de 30, que levaria o nosso conterrâneo aqui de Terras Gaúchas, Getúlio Vargas, lá de São Borja, para o poder ininterrupto de 15 anos da chamada Era Vargas, capítulo também da maratona do Enem aqui do canal. Tá? Esse momento inicial, que começa por um golpe de Estado, 15 de novembro de 1889, solapa as bases de uma monarquia muito em vigência do Brasil e que os historiadores nos chamam a atenção por ser uma monarquia que, ainda que representasse um conservadorismo de uma coroa própria de uma era dos impérios, que não só ao mundo americano, português, mas à Europa por muito perdurou, ainda assim era uma coroa que estava se modernizando. Muitos avanços estavam em curso. Isso até causa algum estranhamento, porque normalmente quando a gente estuda a monarquia, se pensa que é o que há de mais retrógrado ao Brasil. E na verdade nós sabemos que muitos avanços estavam sendo sim dados. Não podemos esquecer que a abolição da escravatura se consuma dentro ainda do contexto monárquico. Ainda assim, as escaramuças, diferenças políticas e outras questões que envolveriam a ordem religiosa e mesmo civil corroborariam para que a República viesse a ser proclamada e a monarquia desmoronada, implodida, como eu costumo dizer. A partir daí começamos um primeiro momento, que é o governo do Deodoro da Fonseca, que eu digo que é um governo meteórico, né? Tanto quanto do Jânio Quadros será futuramente, porque ele é um governo que não tem longa duração. E isso está muito próprio às características do governo Deodoro da Fonseca, que é marcado pelo autoritarismo, é marcado por uma lógica filosófica que é o positivismo, que é muito associado ao movimento político da proclamação da República. E aí eu acho que é interessante de começar esse nosso bate-papo e essa nossa revisão, falando que quando o Brasil tem sua república, a República proclamada, nós não temos uma única república como possibilidade. Nós temos uma variedade de repúblicas que são pensadas ao Brasil. Aquela que estará à frente do processo que derruba a monarquia e que inaugura esse novo momento da história nacional é a República Positivista, que é levada a cabo pelos militares. Aí nós temos as figuras de Benjamin Constant, o próprio Deodoro da Fonseca, entre outros mais. Mas além da República Positivista, vitoriosa do movimento golpista, nós temos também a República Liberal, que é a República dos Cafeicultores, que defendia um governo menos centralista, um governo que desse maior autonomia para os estados brasileiros. À época ainda na condição de províncias, quando dessa transição para a República. E depois, por fim, a gente tem a República Jacobinista, como seria conhecida, também de um grupo, sobretudo da intelectualidade, de uma classe média urbana, ainda que diminuta, porém ativa, né, e bastante articulada,
que o próprio Floriano Peixoto vai estar atrelado, e que defendia, então, um modelo de república mais voltado à massa, né? A ideia de um governo cuja autoridade fosse dividida, compartilhada em favor de todos e não apenas de algum grupo. Pelo menos no discurso, essa era a idealização da chamada República Jacobinista. Delmar, quais características aquele que está se preparando para o Enem precisa saber sobre esse primeiro momento da chamada República das Espadas? O que tu destacaria? Bom, algumas coisas. Primeiro motivo de nós chamarmos de República Velha. Eu vou só voltar um pouquinho, Taírton, e eu chego na República das Espadas. Tem sido uma constante dentro dos historiadores, dentro do nosso meio, e é claro que isso chega à prova do Enem, a discussão sobre a questão da historiografia. Como é que é estudada a história, como é que são construídos os pensamentos históricos, como é que a leitura do passado legitima o presente, é o tal do revisionismo histórico. Acredito, inclusive, que seria um tema interessante para o Enem deste ano, a própria expressão revisionismo histórico. É interessante para o aluno entender, na minha opinião, dois tipos de revisionismo. O revisionismo histórico, que eu acho normal, e um outro revisionismo histórico que eu considero um instrumento. O que eu considero como revisionismo histórico normal? O historiador ele analisa o passado a partir da sociedade na qual ele está inserido. Então, por exemplo, nós, quando analisamos o passado hoje, quando o historiador que vive hoje em dia analisa o passado, ele analisa o passado a partir de valores que estão presentes na nossa sociedade contemporânea. É por isso que, por exemplo, é cada vez maior o número de historiadores que se preocupam com a história das mulheres, com a história do movimento LGBT, com a história do movimento operário, com a história do movimento, o próprio movimento negro, das lutas dos negros. Por que esses temas hoje estão tão na pauta dos estudos historiográficos, né? Dos estudos históricos? Porque essas são demandas da nossa sociedade. E o historiador ele é fruto de valores da sociedade na qual ele está inserido. Bom, isso é um revisionismo histórico, porque sempre que mudam os valores da sociedade, os historiadores passam a ser guiados por novos valores e passam a ler o passado de forma diferente. Por isso que o historiador analisando o passado na década de 50 tem uma visão diferente sobre o passado do historiador que analisa nos dias de hoje. O outro problema é um revisionismo histórico como instrumento. Quando nós passamos a analisar o passado de forma a legitimar o presente. Então, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, o governo Bolsonaro ele busca, ao analisar o passado, fazer uma releitura da ditadura militar, retirando o seu teor mais violento, mais autoritário, né? Retirando a subserviência aos Estados Unidos da ditadura militar e trabalhando a ditadura como uma coisa fundamental para nos livrar do comunismo. Né? Quando o grupo ligado ao Bolsonaro faz uma leitura dessas, isso não é uma leitura histórica inocente. Na verdade, o que se está fazendo é diminuir os erros de uma ditadura para legitimar um governante que não esconde ter muita identidade em comum com a ditadura. E não é só a direita que faz isso. Eu gosto sempre de mostrar os vários lados. Por exemplo, o movimento negro, quando analisa a questão da escravidão no Brasil, não costuma abrir muito espaço para estudar o por exemplo, um exemplo, tá? O ex-escravo que comprava escravos. Explorava um dono de escravo. Por quê? Porque se eu começar a estudar isso, eu posso enfraquecer uma série de pautas que estão postas na nossa sociedade. Então, para mim legitimar uma escolha do presente, eu diminuo, eu relativizo certos estudos do passado e acentuo outros. É que nem, por exemplo, a questão indígena. Se eu sou um defensor da pauta indigenista, eu vou estudar a opressão que os índios sofreram, a perda de cultura, a violência que foi feita contra a cultura, contra as tradições indígenas. Agora, se eu sou, por exemplo, um historiador que não gosto da pauta indígena, eu vou buscar estudar principalmente o fato de que, por exemplo, índios escravizavam índios. Se eu pegar, por exemplo, a questão dos tupis, os tupis vão se espalhar pelo território brasileiro, escravizando, oprimindo e roubando terra de outras nações indígenas. E aí eu vou questionar, tá, mas por que o índio tem que ter terra se o índio roubava a terra dos outros também? Né? Vejam, eu estou analisando o passado, mas eu estou analisando o passado para justificar valores que eu possuo no presente. O que isso tem a ver com a República Velha? O termo, por que República Velha? Quem é que criou? Quem é que chamou isso de República Velha? Nós chamamos de República Velha porque o Getúlio, quando tomou o poder em 30, precisava se legitimar no poder.
E Getúlio, ele vai se colocar como um novo na política brasileira. Então, ele vai dizer, ó, o que teve antes de mim é o velho, a República Velha. Eu sou a nova República Brasileira, porque eu sou o homem da indústria, eu sou o homem do operariado, eu sou o homem que vou dar voto para as mulheres. E é claro que ele vai esconder, nessa análise que ele faz do passado, fatos como alguns estados já estavam dando voto feminino antes da reforma eleitoral de 32 de Getúlio. Direitos trabalhistas. Getúlio ele consolida uma legislação trabalhista, mas muitos direitos trabalhistas que são consolidados no governo Getúlio já estavam sendo construídos durante a República Velha. Né? A próprio fato de que a indústria brasileira nasce com Getúlio, não, ela não nasce com Getúlio. Se nós formos botar vamos dizer assim, o início da indústria brasileira, talvez nós estivéssemos aqui no segundo reinado. Talvez ali tenha sido o início da indústria brasileira, se a gente não tiver que ir antes ainda. Mas o Getúlio, ele habilmente, ele associa ao seu governo uma série de características positivas. Né? E é claro que ele esconde, como tu disseste, Ayrton, que ele é filho desta República Velha, que ele chama de República Velha. Né? Mas ele vai se distanciar daquilo e se associar a uma nova república. Eu acho muito importante essa discussão do Enem, esses termos, revisionismo histórico, o historiador que analisa o passado a partir de valores do presente. Para mim, são temas cada vez mais importantes para o aluno que está se preparando para fazer a prova do Enem. Bom, continuo fazendo algumas considerações a partir da fala do Ayrton. A nossa república, o Ayrton comentou isso, a nossa república, na minha opinião, ela nasce mais conservadora do que a monarquia. Só que aí, de novo, quando nós temos a construção da república, existe um movimento de legitimação da República Brasileira. E o Dom Pedro II vai se atribuir a Dom Pedro II uma série de valores negativos, para que, através da crítica ao Dom Pedro II, se tenha a República como um fato novo e positivo, se esquecendo que a República foi construída por boa parte das bases da monarquia. A própria ideia dos republicanos de última hora era um bando de monarquistas que queriam ter recebido indenização pelos negros que perderam, né? Queriam ter recebido uma série de benefícios, não receberam Dom Pedro II, passaram a apoiar a República. A Igreja Católica passou a apoiar a República e, na última hora, a Igreja Católica é uma das bases da monarquia e depois vai ser uma das bases da nascente República. Então, é interessante como a nossa República ela é construída a partir de agentes políticos, de atores políticos que já atuavam na monarquia. Né? Então, eu não vejo a República como uma ruptura, e sim como uma reacomodação de forças. Para mim, a República Velha ela é uma reacomodação de forças que já existiam no tempo da monarquia. Bom, essa é uma segunda questão. Ainda, para o aluno que está se preparando... Só uma parte. Não, vai lá, Ivo. Corroborando com o que está falando, o próprio Deodoro era um monarquista. O próprio Deodoro era um monarquista. E por questões políticas, de desacordo com o ministério, que era liderado pelo Ouro Preto, né? Mas que seria entregue para um desafeto político dele do Rio Grande do Sul, que era da Martins, ele acaba então rompendo com a monarquia, rompendo com Dom Pedro, e a partir daí, então, levando adiante, dando fôlego, né, para o estopim propriamente do golpe de Estado que leva à proclamação da República. Esses são fatos históricos, é claro, para quem está nos assistindo, que estão mais nos bastidores de um debate historiográfico do que apresentados no livro didático. Mas a gente sabe que uma das coisas que o Enem exige, e que é uma característica talvez marcante, é que o aluno ele tenha capacidade crítica de fazer reflexão. Então é muito comum, e tu vai perceber quando acessar a lista de exercícios aqui abaixo, que eles comparam pontos de vista. Então nada impede, por exemplo, de alguém lançar um fragmento aqui, hipotético, tá? Falando da reforma eleitoral de 1886, ou seja, feita às vésperas, né, da proclamação da República. E uma reforma eleitoral onde o critério que é incutido é o critério da alfabetização, que é um critério que vai estar na Constituição Republicana, na primeira Constituição Republicana de 1891. Já por essa Constituição, em 1886, essa reforma constitucional, melhor dizendo, nós tínhamos casos de mulheres que tiveram formação no estrangeiro de nível superior que passariam a poder votar. Então, quer dizer que no final da República nós teríamos alguns casos em que mulheres poderiam acessar o direito de voto, pela reforma feita dentro da própria monarquia. Vem a República. E aí, com a Constituição de 1891, se determina o voto como sendo apenas para alfabetizados, excluindo as mulheres. E aí, aquelas que votariam no final da monarquia deixam de votar na alvorada da República.
na alvorada desse novo tempo que se iniciaria como progresso positivo, como muito bem está colocando aí, Demar. Bom, respondendo a tua pergunta, para te retomar o espaço aí. República de Espadas, para o aluno do Enem, o que eu pediria que tomassem cuidado? 3 pontos. Primeiro, a Constituição de 1891, que tu acabou de citar. Aliás, se sou um aluno do Enem, eu pegaria uma folha e colocaria as principais características das constituições do Brasil. Tá? É impressionante como há questões que trabalham a ideia das constituições e o que muda no país de uma constituição para outra. Então, nós temos a primeira Constituição Republicana de 1891. Tem que lembrar que ela apesar do tom autoritário, ela é promulgada, ela é feita por uma Assembleia Constituinte com uma série de problemas, mas ela é, na teoria, feita por uma Assembleia Constituinte. Tem que lembrar da mudança em quem pode votar. Tem que lembrar que nós viramos uma federação, nós não éramos uma federação. E lembrar o que é uma federação, já que a nossa prova do Enem é de ciências humanas. E através da discussão sobre federação eu posso envolver a sociologia junto. Né? Lembrar que federação é essa, então a separação entre política e religião, entre Estado e Igreja, né? Na teoria. Então, tudo isso pode ser trabalhado na Constituição de 1891. É um primeiro ponto que eu pediria que os alunos tomassem cuidado. Segundo ponto que eu pediria que tomassem cuidado é que federação é essa que nasce na Constituição de 1891. O que é uma federação? Federação é quando nós temos um poder central, né? No caso, agora da República, é o presidente. Mas abaixo do poder central existem os entes federados, que são os estados, que podem eleger os seus, eram chamados de presidentes de província, passam a ser chamados de governadores de estado. Bom, o problema é que na Federação da República Velha, nós vamos ter um grande acordo entre o poder central e os entes federados. Então não vai existir uma federação de verdade. Nós vamos ter, na verdade, um grande acerto entre elites regionais e o poder central. A elite regional reconhece os poderes, a elite central reconhece os poderes regionais das elites rurais que mandam nos estados, e essas elites rurais apoiam as políticas de valorização do café. O governo federal controlado, o governo central controlado por cafeicultores, consegue o apoio das elites regionais, dando para essas elites regionais uma série de benefícios e fingindo que não vê uma série de articulações feitas a nível estadual. É importante essa discussão sobre federação. E o terceiro ponto que eu destacaria na República de Espadas, aí está me perguntando, é a atuação do Rui Barbosa. Eu acho fundamental lembrar do Rui Barbosa e uma série de atitudes que ele tomou. Por exemplo, é fundamental lembrar da queima dos arquivos sobre escravidão feita no governo Teodoro da Fonseca ainda, quando o Rui Barbosa defende aquela ideia de que o Brasil ter futuro é preciso apagar o passado. E aí se queimam os arquivos sobre escravidão no Brasil. Qual é o problema disso? Para nós, historiadores, é terrível, porque ele queimou todos os dados que nós tínhamos. É por isso que quando nós fazemos estudos sobre escravidão, nós fazemos por aproximação, porque o Rui Barbosa fez o desserviço de queimar os arquivos sobre escravidão. Existe uma acusação de que, na verdade, o Rui Barbosa teria feito isso porque tinha acabado a escravidão e havia o medo do governo de que as famílias que tinham sido escravas entrassem com indenizações, pedindo ao governo brasileiro indenização pela escravidão. É um argumento que teria levado o Rui Barbosa a fazer isso. Também temos que lembrar do Rui Barbosa a chamada grande naturalização. Foi quando o Rui Barbosa concedeu cidadania brasileira para os imigrantes que moravam aqui. Para que ele foi dar cidadania brasileira para imigrante? Nós precisávamos de mão de obra para o café. Recém tinha acabado a escravidão, nós tínhamos 600 mil almas a menos trabalhando, né? Mais ou menos o número que nós trabalhamos que havia de escravos quando teve a Lei Áurea. Né? Resultado disso, era preciso garantir trabalhadores para as lavouras. Faz o imigrante se tornar brasileiro para dificultar que ele queira ir embora. É claro que tem uma grande sacanagem e é essa a visão crítica que o Enem historicamente trabalha. Também nós temos aí uma visão preconceituosa. O governo do Brasil, em vez de pensar numa política de inserir os negros alforriados nas lavouras, não, nós vamos excluir os negros. E nós vamos pensar numa mão de obra mais qualificada, a mão de obra europeia. Né? Então, na escolha da grande naturalização, nós também temos um preconceito racial. E o último fato que eu destaco do Barbosa, esse já bastante cobrado, né, Ayrton, que é a política do encilhamento. A tentativa de industrializar o Brasil que acaba quebrando a economia brasileira. Então, são alguns destaques que eu faço sobre a República de Esparta. Passo para a Tia. Não, e aí, inclusive, comentar que o Rui Barbosa ele foi um jurista extremamente renomado, importantíssimo, tanto no período monárquico quanto posteriormente durante o período republicano. Eu apelidei ele de eterno derrotado, porque vai concorrer para várias eleições e não consegue chegar à presidência, né? Vai protagonizar a campanha civilista, que a gente comenta mais adiante, chegar nos aspectos políticos
do período do café com leite. E durante a monarquia, eu tinha me referido anteriormente sobre a questão da alteração, da reforma que é feita no contexto do segundo reinado, sobre a questão de votação. Uma das coisas que o Enem cobra muito é a participação cidadã, né, o conceito de cidadania, de democracia. Então, isso são aspectos que estão muito presentes na prova do Enem, norteiam passando por vários conteúdos, desde a Grécia Antiga, quando surge a ideia do conceito de democracia, até a fase mais contemporânea, que passa por toda uma reflexão em cima da obra do próprio Rousseau, entre outros pensadores. E aí um ponto aqui a destacar. O Rui Barbosa, na condição de deputado geral, né, no segundo reinado, ele vai ser o relator daquela famosa lei do conselheiro Antônio Saraiva, a Lei Saraiva, de 1881, que cria alguns aspectos importantes, algumas inovações importantes que vão reforçar o que a gente estava discutindo até então, que a monarquia não era esse retrocesso todo que a República pintaria, e que essa República que nasce, né, na aurora de um novo tempo não é tão progressista quanto se coloca de fato a ser. Por quê? Porque a Lei Saraiva de 1881 ela determina, dentre outras coisas, o voto direto e o título eleitoral. Ela cria o título eleitoral. Então vejo que o título eleitoral é uma coisa criada não lá por Getúlio, lá em 32, quando ele cria a Justiça Eleitoral. Não, isso é feito antes, lá no segundo reinado. O voto direto para os cargos eletivos, né? Então deputados, membros da Assembleia Geral, senadores. Então nós vamos ter essa inovação trazida pela Lei Saraiva e a proibição dos votos para analfabetos. Então o indivíduo tinha que ser alfabetizado para votar. Algo que é assimilado pela República no seu iniciar, logo já no primeiro momento em que a primeira Constituição Republicana é promulgada. E aí tem uma coisa que o Delmar falou que eu quero também chamar a atenção para ti que está nos ouvindo, que vai fazer a prova do Enem. O Delmar deu uma dica muito importante. Ele falou que é necessário que tu conheças as constituições. Tem uma questão que está na nossa lista que compara a Constituição de 1891 com a Constituição de 1934, lá do período Era Vargas. E questiona de vocês a similaridade, as diferenças destas constituições. Então, essa dica que o Delmar deu de colocar a Constituição, aspectos gerais, num tom de comparação, de entendimento do que é avanço, o que não é muito importante. Né? Então, acho que é uma dica bastante interessante. E a primeira Constituição Republicana vem justamente nesse primeiro momento com o governo do Deodoro da Fonseca. Na verdade, para a gente ser bem preciso, né? Quando a República é proclamada, o Deodoro ele assume a condição de chefe de um gabinete provisório. Seria um gabinete de transição, né? Que vai de 1889 até 1890. Em 90 nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição ela é realizada, ela é confeccionada, e aí nós temos a promulgação, e com a promulgação um processo eleitoral que leva o Deodoro à condição de presidente. E se é verdade que o Deodoro se torna presidente, e vamos lá, isso não é fofoca histórica, isso é fato, era alguém muito, muito mal visto pelos cafeicultores. Inclusive, temos relatos históricos que nos falam sobre uma determinada pressão para que os deputados votassem nele. Porque há um ponto importante, né, Delmar, pensando na Constituição de 1891, que é o processo eleitoral que essa Constituição prevê na sua primeira forma. A primeira eleição a se dar não seria por voto direto, ela seria uma eleição indireta. E, portanto, são os membros da Assembleia que vão escolher o presidente e o vice-presidente. O Deodoro vence, mas ele é quase nada aplaudido frente ao vice que vai assumir com ele, que é o Floriano Peixoto, que é, de forma avassaladora, aplaudido, inclusive de pé, o que causa um grande incômodo ao próprio Deodoro, porque ele era o presidente, foi pouco aplaudido, e o vice acaba sendo aplaudido. E aí uma coisa importante, nesse contexto, era possível tu eleger o presidente de uma chapa política e o vice da outra chapa política. O que nós não temos mais hoje, a possibilidade, mas a época era totalmente cabível e perduraria dessa forma por um longo período. Então vai ser eleito o Deodoro, mas para vice vai ser eleito o membro da chapa de oposição ao Deodoro, que encabeçava junto com o Prudente de Moraes, que era um civil cafeicultor de São Paulo. Então nós temos ali a chapa de oposição legando o vice para o primeiro governo republicano. Qual é a chance disso dar certo? É pouco provável. E a gente vai ver que não vai dar muito mesmo. Por quê? Porque o Deodoro
Ele vai governar por alguns meses, temos uma série de crises políticas que acometem esse contexto, e aí nós vamos chegar à primeira grande crise que o Brasil viveria, que é a crise da Revolta da Armada, de 1891. Vale lembrar que nós temos um movimento de insurreição das forças da Marinha Brasileira em apoio aos congressistas, revoltados com a forma autoritária como Deodoro lidou com as questões e com as críticas políticas realizadas pelo legislativo a ele. Ele foi acusado de várias coisas, de nepotismo, ele é acusado de corrupção. Vejo que a história de corrupção no Brasil já é uma coisa longa, uma história antiga, não é uma coisa atual de um partido ou de outro, de um político ou de outro. E, por conta disso, pelo tom autoritário com que ele lidava com as questões de Estado, sempre muito impositivo. Resultado, ele acaba fechando, o Congresso Nacional. Isso, obviamente, vai contra as regras da Constituição, rompe a harmonia dos três poderes, a que o Brasil respeitaria pelo tom da Constituição assumida, muito inspirada na Constituição e no modelo norte-americano. Daí o porquê o próprio nome, República dos Estados Unidos do Brasil, como seria dado. E aí nós passamos a ter aí um momento em que o Deodoro da Fonseca, entra em choque com o Congresso. Fecha o Congresso, suspende, então, a normativa democrática, e aí a resposta vem com um levante organizado por Custódio de Mello, e que vai ter o respaldo dos cafeicultores. O resultado é que o Brasil quase descamba uma guerra civil. Só não o faz porque o Deodoro acaba renunciando. Então, essa república ela começa autoritária, ela começa impositiva e, naturalmente, essa arbitrariedade vai fazer com que os sabores e dissabores com o projeto político republicano sejam aparentes. E que a ideia que os cafeicultores tinham de Brasil-República certamente não era a mesma, que este positivista, Deodoro da Fonseca, então, na verdade, revestido de um positivismo, tentava buscar para si, que era um governo autoritário, que vai na contramão desse modelo descentralizado e autonomista que os cafeicultores, de fato, sempre quiseram, quando à frente do poder estivessem, mas que não se consuma, porque a imposição do modelo é o modelo da república centralista e positivista e autoritária que o Deodoro vai reger. Mas e aí, Delmar? O Deodoro sai do poder, ele renuncia, abre espaço para o vice assumir. Mas tem uma regra na Constituição, Qual é a regra da Constituição? Se o vice assumir e o presidente não tiver cumprido um mínimo de 2 anos no mando presidencial, cabe ao vice organizar novas eleições. Mas o Floriano vai fazer isso, Delmar? É interessante. Eu te confesso que eu vou vendo tu narrar a história e vou me emocionando com o negócio. Eu gosto muito de estudar a República Velha, tu sabes disso, eu gosto muito da política brasileira, apesar do horror que é a política brasileira. Eu me encanta a forma como a política brasileira é construída. E o Floriano Peixoto, para mim, é um dos caras mais interessantes dessa nascente República Brasileira. É óbvio que o Floriano não respeita a determinação constitucional de que ele não poderia assumir se Deodoro não tivesse governado pelo menos 2 anos. O Floriano passa por cima disso, assume de forma autoritária, mas sabes que e é interessante para mim, que me considero um democrata, dizer isso é uma das minhas contradições. Eu acho que o autoritarismo de Floriano, naquele momento, foi um autoritarismo necessário. Eu acho que a República se consolida com Floriano Peixoto. Através do seu autoritarismo e daquela questão que tu comentou de forma brilhante, do jacobinismo florianista, do Floriano que é um militar, mas é aceito pela ala intelectual positivista, ele é aceito pela ala intelectual positivista e ele é aceito pelas camadas populares. Ele, apesar de ser um cara turrão, durão, as camadas populares gostam de Floriano. Quer dizer, das camadas populares que eram minimamente uma mínima voz dentro dessa nascente república. O Floriano consegue, de forma autoritária, consolidar essa república. Então, nós nascemos com uma república autoritária. E nós consertamos o autoritarismo de Deodoro através do autoritarismo do Floriano. O Floriano conserta a república autoritária através de autoritarismo. É o Brasil nascendo, é por isso que eu gosto tanto dessa república. Eu acho o Floriano um presidente necessário. E eu acho interessante porque o Floriano, quando ele sai do poder, que ele termina o tempo de mandato em 1894, apesar dos grandes pedidos que havia para que ele se tornasse um ditador, sim, no Brasil a gente pede por ditadura. A gente pede por ditadura, não é, Ayrton? Numa democracia, a gente vai para a rua
com cartazes pedindo golpe militar. São coisas singulares da política brasileira. E assim como hoje nós vamos para frente dos quartéis para pedir o AI-5, de novo, né? Quando o Floriano terminou o mandato em 1894, foi pedido a Floriano que implantasse uma ditadura. E Floriano, no ato que eu acho interessantíssimo, não aceitou. Não aceitou e nem passou a faixa para o próximo presidente, que seria o Prudente Moraes. Né? Ele simplesmente se retira da vida política brasileira, morre logo em seguida, mas é interessante este Floriano Peixoto, um homem que governa o Brasil com mão de ferro por 3 anos, estrutura esse país e reprime uma revolta muito importante, que é a Segunda Revolta Armada, né? Que é reprimida violentamente por Floriano Peixoto. Na verdade, o Floriano enfrenta 2 revoltas muito pesadas. Ele enfrenta a Segunda Revolta Armada e enfrenta a Guerra Civil do Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista. Né? Muito pouco cobrado em prova. Eu, particularmente, nunca aposto nessa revolta para o Enem, porque o Enem ele tem uma visão de que, para cair na prova do Enem, tem que ser uma questão nacional, não pode ser uma questão regional. Apesar da Revolução Federalista ter envolvido os marinheiros da Armada e ter envolvido o presidente Floriano Peixoto, a Revolução Federalista ela é mais vista como um conflito de elites regionais do Rio Grande do Sul. É por isso que não é uma tradição cair a Revolução Federalista, a não ser em provas do Rio Grande do Sul. Né? Esse duelo dos pica-paus contra os maragatos, de um grupo interessantíssimo, que é o grupo dos filhos dos imigrantes, vamos dizer assim, que se estrutura em torno do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, e em torno de um jovem advogado, que é o Júlio de Castilhos, né? E o outro grupo de oposição de um velho Rio Grande, vamos dizer assim, Rio Grande da campanha, né? Do homem de Bagé, do Gaspar Silveira Martins, que vai liderar os maragatos nessa revolução. Uma revolução violentíssima, a Revolução Federalista, não é à toa que é considerada a revolta da degola, né? o Ayrton. E que é uma grande vitória do Floriano, porque o Floriano, apesar da Revolução já terminar o governo do Prudente Moraes, o Floriano vai apoiar nessa Revolução os pica-paus. Ele apoia a Júlio de Castilhos. Né? É claro que nós teremos que ter uma live só para analisar a Revolução Federalista. Porque tem a questão dos imigrantes, tem a questão do governicho, tem um, sai outro. Mas para o vestibulando do Enem, que é o nosso foco hoje, ela não é uma revolução tão importante. Então, o que é importante para nós? Floriano consolida a República, reprimindo a Segunda Revolta da Armada e consolidando um grupo no poder do Rio Grande do Sul, que é o grupo do Júlio de Castilhos. Então, este é o Floriano, para mim, um homem importante, apesar de muito autoritário. E interessante porque quem está nos assistindo pode estar se perguntando, mas por que a Marinha ela toma frente tanto da primeira revolta armada no governo Deodoro, quanto agora depois da segunda revolta armada no governo Floriano? Porque a dinâmica que vai acontecer é a seguinte: nós temos um Floriano, como o Delmar bem disse, que não vai respeitar a Constituição, não vai convocar novas eleições, não é por acaso que ele é chamado de Marechal de Ferro, né? Ele compra, né? Ele impõe a sua autoridade, né? O autoritarismo é uma nova face, né? Na verdade, digo um autoritarismo à frente de um outro grupo, que não é o mesmo que o Deodoro servia. Exato. E ele vai manter, então, uma política que era uma política que ele dizia ser modernista, então ele vai seguir incentivando a vinda de insumos e mesmo de aparato industrial ao Brasil, vai tabelar preço de aluguéis, né, uma política de intervenção econômica, vai tabelar preço da carne, então ele vai ter uma política que, de várias formas, vão acabar atendendo às demandas populares. Exatamente. Daí a face jacobinista dele. Enquanto a face positivista se mostra pela sua permanência e o desrespeito à Constituição que ele, de fato, acaba acometendo. Mas por que a Marinha vai estar como protagonista e apoiadora dos grupos civis, né, do Legislativo, que são os grupos cafeicultores, majoritariamente, que querem que a Constituição seja cumprida, porque, afinal de contas, imaginavam, esperançavam, que se uma nova eleição fosse feita, que os cafeicultores finalmente conseguiriam chegar ao poder. E que esse modelo militarista e autoritário iria se perder no passado, nas brumas da história recente, naquele contexto, e um novo momento ia chegar à economia do Brasil, fortalecendo os seus ideais, os seus interesses, que era a agroexportação das commodities, que nesse caso é o café em especial. Muito bem. O Floriano, ele não cumpriu, e esse legislativo, então, indignado, vai buscar respaldo novamente na Marinha. Vou te explicar por que a Marinha. A Marinha é uma arma que não apoia nem no primeiro momento a proclamação da República e nem depois o modelo positivista que esta República assume para si.
Porque, historicamente, a Marinha ela é uma arma que pertence à monarquia. Não é uma arma republicana. Eu vou te dar um exemplo do porquê. Logo que a República é proclamada, uma das coisas que fica consagrado na Constituição é o fim, a consolidação do fim da escravidão e dos castigos físicos. Tá? São os almirantes da Marinha que recorrem a isso e conseguem garantir o direito de açoitar, a partir do seu código disciplinar, os marinheiros que desobedecessem às regras dentro das embarcações de guerra que servissem. E isso vai nos levar, por exemplo, seguindo uma tradição portuguesa, né, que era a tradição da Marinha portuguesa e de boa parte da Marinha europeia, que era de castigar, punir fisicamente os marinheiros insubordinados. Isso vai acabar nos levando, lá no contexto mais à frente da República Velha, a Revolta Chibata, de 1910. Quando os marinheiros, grande maior parte deles membros de uma negritude, se levantarão contra os castigos físicos impostos e conservados dentro da Marinha. Então, por que a Marinha protagonizou e apoiou a elite civil cafeicultora, tanto contra o Deodoro quanto contra o Floriano? Porque ela não foi uma arma associada, não foi uma arma que participou do processo de proclamação da República. Ela é uma arma historicamente monárquica. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho interessante destacar a título de conhecimento para vocês. Bom, mas aí termina o governo do Floriano, com todos os aspectos que o Delmar bem trouxe. O Delmar falou, chamou a atenção ali da Revolução Federalista, falou ali do próprio movimento da Segunda Revolta Armada, e aí nós chegamos então, a partir de um processo eleitoral, cabe ressaltar, que nos leva ao primeiro governo civil, que é o governo do Prudente de Moraes. E aí o Prudente de Moraes se torna o presidente do Brasil e dá início a essa fase que a gente chamou de República Oligárquica ou de República do Café com Leite. E ele vai governar, então, ali de 1894 a 1898, uns 4 anos de governo, vai ter que colocar fim à Revolução Federalista, vai ter que fazer a etapa final, o desfecho final, e vai ter que conter um outro movimento que surge nos meandros do seu governo, que é a Revolta de Canudos.